Vós na verdade chorareis e vos lamentareis, o mundo se alegrará, vós tristes estareis. Mas eis que muito em breve Cristo retornará, e vossa alegria nunca terminará. Nós sofreremos aflições como Jesus sofreu. Bom dia, boa tarde e boa noite. O meu nome é Danilo e pode não parecer, mas esse ainda é o nosso canal Templo em Construção. Por mais que hoje eu esteja meio evangélicozinho, todo no social, mas ainda é o nosso canal que não é aquelas coisas, mas o que importa não tem muita. Se você for um dia me ver gravando, você vai ver que aqui não tem uma grande estrutura de gravação. Eu não tenho um pessoal aqui atrás cuidando da gravação, do som, ambiente, até porque provavelmente você vai ouvir algum ruído que deve ser da minha geladeira ou do ventilador, que nesse momento minha esposa está dormindo. E é isso aí, ainda é o nosso canal de verdades bíblicas e eu tento trazer o máximo do real entendimento do que é o Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, trazer o mais perto do original, do que realmente é. E você tá vendo aí o teu evangélicozinho, comecei até cantando um hino, que no final, que o hino é um hino da CCB, né, que é da qual eu participava. Eu não conheço muitos que são de fora. E ele fala da tristeza do cristão perante a alegria do mundo e da volta de Cristo, mas o que importa é o finalzinho. Nós sofreremos aflições como Jesus sofreu. Isso é importante. E por que isso é importante? Porque a gente vai falar disso hoje no vídeo. Não, se bem o trecho todo que eu cantei faz referência ao tema de hoje. Hoje a gente vai falar, como está no título do vídeo, as características de um verdadeiro alvo ambulante ou um verdadeiro cristão, porque nós, para sermos cristãos, ou segundo o que está escrito, deveríamos ser perseguidos. Hoje eu vou trazer o que é essa questão e para quem era que estava escrito realmente aquela partezinha. E se você quer ser um cristão que diz ser o cristão e que é, então vai ter que aderir a essas características. E hoje a gente vai ler sobre isso. Mas primeiro eu espero que você esteja bem, que você esteja bem de saúde, bem espiritual, psicologicamente, e que esteja na medida do possível tudo em paz, e que você esteja conseguindo manter o controle de tudo da sua vida na medida do que você pode manter, né? Que você esteja indo bem nesse barco no meio dessas tempestades que se ocorrem nas nossas vidas, tá bom? Quero agradecer a todos vocês inscritos do canal. Não me abandone só porque eu botei essa roupinha aqui toda bonitinha de crentinho, meu Deus do céu. Não me abandone, por favor. Ainda é um canal de verdades, como eu falei. E
Agradecer a todos os inscritos, todos vocês que comentam, curtem, compartilham, e todos vocês que se interessam pelo conteúdo do canal. Quem quiser passar para frente, passe, faz bem. Quem quiser arranjar treta no grupo da família, vai lá. No grupo da igreja, vai lá. Seja como Cristo, que arranjou treta com os religiosos, e vá também fazer, porque nós temos que ser como mestre. E quem está comigo sabe que eu não sou de ficar calado quando eu vejo um religioso falando merda, ainda mais merda junto de mim, né? Então vamos lá. Quem caga pelo reto e não pela boca. Então vamos lá. Como eu disse, hoje a gente vai falar das características do cristão, da característica da perseguição que se vem ao verdadeiro cristão, tá bom? E o texto de base que a gente vai usar Mateus capítulo 5, do 1 ao verso 16, e Lucas capítulo 6, do verso ao 20. Então vamos lá começar como tenho costume, a nossa leitura, porque se fosse por mim eu só chegava e explicava, mas é bom para algumas pessoas acompanhar a leitura para não parecer que eu estou distorcendo as coisas, porque eu sei que vai ter gente que vai achar que eu estou distorcendo as coisas. Então vamos lá, né? Vamos ler o texto de Mateus capítulo 5, verso 1 ao 16. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E a gente vai para Lucas capítulo 20 ao 26, ou capítulo 6, do 20 ao 26, que vai estar lá, né? E levantando ele os olhos para os céus, para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tem a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens vos disserem bem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Bom, vamos, Lucas, vai ser só até aqui. Bem, aí a gente vai para a questão de Mateus, que como sempre vocês vão ver que é diferente de Lucas.
Mateus vai nos falar do reino de Deus. Se eu não me engano, é reino de Deus ou é reino dos céus? Bom, vamos lá, né? A gente vai ter aqui a lista de Mateus e a lista de Lucas. A lista de Mateus tem as bem-aventuranças, começando pelos pobres de espírito. Você vai ouvir de mim um relato que eu tenho vergonha de replicar aqui, porque para quem tem um nível de conhecimento daquela pessoa é uma... Ai, meu Deus do céu. Eu já ouvi, não vou dizer que tá certo, porque não tá, eu já ouvi de um certo irmão que o reino, ou o pobre de espírito, na verdade é o cara que tem um espírito só, que é o Espírito Santo. Quem é rico de espírito tem mais espíritos, ou seja, ele trouxe para a questão de quantidade. Quando diz pobre, chega da coceira na cabeça, da caspa na hora. Mas não, quando fala de pobre de espírito é o desanimado, aquele que não tem ânimo, que tem dificuldade para levar as coisas para frente. E isso que Mateus vai dizer, vai escrever sobre o que Cristo disse, que aqueles pobres de espírito deles é o reino dos céus. E por aí vai. Eu vou fazer a leitura e explicar cada título, porque eu sou muito esquecido. Então vamos lá, tenham paciência comigo que eu vou estar indo para baixo aqui agora. Vamos lá, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro, os pobres, como eu disse, pobres de espírito, aqueles que têm uma dificuldade, são desanimados, que eles são aflitos demais, e deles é o reino dos céus. Muito bem, aí você vai ouvir do seu pastor, do seu líder religioso, que o reino dos céus é um lugarzinho onde a gente vai morar lá nas nuvens. Só que tem um problema, né? Lá no Apocalipse, no final de Apocalipse, se você for ler a cidade celestial, que seria onde os crentes, nós cristãos, iríamos morar, ela desce do céu. Ela desce do céu. Não sei se você já prestou atenção nisso, mas ela desce do céu para a terra. Ou seja, a gente já vai morar na cidade que seria no céu, mas ela vem para a terra. Tem uma complicaçãozinha aí. Mas, como eu disse, você vai pegar lá em Lucas, e ele não vai dizer reino dos céus, ele vai dizer reino de Deus. Que tem esse embatezinho que a gente não entende entre reino dos céus e reino de Deus. Por exemplo, se você diz reino dos céus e reino de Deus, pronto, reino de Deus, você sabe que o rei é Deus. Muito bem, ok, rei, Deus é rei, né? Deus é o rei. Aí você vem e pega reino dos céus. Aí vamos fazer uma comparação. Digamos aqui, os trabalhadores da empresa tal, para comparar com o reino dos céus, ou seja, o reino é do céu, não no céu, não está escrito o reino no céu. E isso eu estou falando em questão de texto,
como está escrito, reino dos céus, ou seja, o reino é do céu, vem do céu, não é no céu. Se fosse reino no céu, estaria escrito reino nos céus. Muito bem? É igual dizer o time do Rio, o time da Bahia, o time é da Bahia, mas o time pode estar em outro canto, ele não é fixo na Bahia, mesmo tendo sua sede lá. E eu não estou dizendo para levar isso ao ponto pé da letra, foi só um exemplo que eu dei, tá bom? Vamos lá. A questão de reino dos céus eu vou trazer em outro vídeo com mais exemplos, mas reino dos céus é como eles usavam como Mateus, é um livro que na sua maioria foi escrito diretamente por judeus daquele tempo. Eu volto a falar o Mateus aqui, não é o Mateus, discípulo que andou com Jesus, o conhecido como Levi, e sim outro Mateus, que não andou com Jesus, mas que ouviu as histórias de Jesus e escreveu. O reino dos céus é só um jeito que eles usavam para não dizer reino de Deus, porque entre os judeus não se fala o nome de Deus, eles falam até porque Deus não é um nome, é um título. E os judeus têm o costume de dar vários títulos, como Hashem, né? E vários outros que são títulos e que se referem ao Deus, Pai de Jesus Cristo. Em algumas outras escrituras, o próprio Jesus Cristo, Deus em carne, Jesus Cristo. E isso é o reino dos céus, é o reino de Deus, ou seja, o reino que segue os preceitos de Deus. Porque não adianta de nada um reino chamado reino de Deus que não segue os preceitos de Deus. Ou seja, o reino de Deus nada mais é o reino que segue um reino, um povo, um aglomerado que segue os preceitos de Deus. No nosso caso, os passados por Jesus Cristo. O reino de Deus também é isso. Mas depois eu vou fazer um vídeo especialmente sobre o reino de Deus, para a gente saber o que é reino de Deus. Agora vamos trabalhar somente em cima das questões das bem-aventuranças, né? E aí Mateus vai continuar dizendo que Cristo falou: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Muito bem, você que chora, mas não é você que chora porque levou um beliscão, você que chora porque investiu errado, você que chora porque perdeu seu namorado. Não é você que chora. Tem que se lembrar que Cristo está falando para gente pobre, gente. Ele está falando para gente muito pobre, viu? Mais para frente aqui mesmo ele vai dizer, ele está falando com gente muito pobre. Aquele povo daquele tempo era um povo muito pobre, tá bom? Então Jesus Cristo está falando para gente que sofre de verdade. Tem motivos para sofrer. Quem sofre pelas desgraças da vida, desgraças mesmo, perder um pai, ainda continua triste pela perda do pai, perde o filho, ou até mesmo pela própria sociedade como ela está, entendeu? Quem chora, quem tem motivo para chorar, de verdade, entendeu? E ele fala que esses vão ser consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E mais uma vez, como eu disse, não é lá nas nuvens, é aqui. Cristo dizendo que os mansos vão herdar a terra, ou seja, eles vão ter a terra para eles. Ou seja, os outros sobem, mas o manso fica aqui. Deus fazendo exceção de pessoas, mandando uma parte pessoal para lá e os mansos ficam aqui. Não, né, gente? É porque o céu, o reino é aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, ou seja, aquele que tem desejo de justiça, aquele que precisa, aquele que anseia por justiça, ele será farto, terá muita justiça. Mas você também precisa entender que justiça é essa, que não é uma justiça tipo, opa, fulano roubou, prende fulano, fulano matou, prende fulano. Isso não é esse tipo de justiça que Cristo está falando. Se aplica também? Se aplica.
mas isso não é a justiça que Cristo fala. A justiça que Cristo fala é uma justiça, como eu poderia dizer, uma justiça social, onde se aplica a questão da tzedekah, que é a justiça de Deus, que eu vou falar em outra oportunidade. Eu não estou dizendo que no reino de Deus, o qual nós devemos viver, a justiça é uma questão de impunidade. Não entenda errado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Como eu já fiz um vídeo atrás, quem é misericordioso recebe a misericórdia de Deus. Quem não tem misericórdia, fica difícil. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqueles limpos de coração não quer dizer que você não tem maldade, porque se for assim, você não tem maldade no coração, é meio difícil, né? O cara veio e acabou. Você estava com um projeto e o cara foi lá na frente e acabou com o seu projeto, e você dizer que você nunca pensou um mal sobre essa pessoa, aí você é limpo de coração. Agora, eu acho meio difícil, né? Mas, como eu disse, os limpos de coração são os que têm o bem no coração. Os que, mesmo sofrendo o mal, preferem fazer o bem e não o mal, mesmo tendo a opção de fazer o mal e o desejo de fazer o mal. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que buscam a paz, a conciliação, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E mais uma vez, o reino dos céus, você já sabe qual é, e a justiça dele. Quem sofre perseguição por causa da justiça, aí você vai dizer: ai, mas eu sou perseguido, Senhor. O vizinho não para de tocar funk. Ai, Senhor, mas eu sou perseguido. Não me deram trabalho porque eu não podia. Disseram que só podia trabalhar de calça ou de short. O mundo tá me perseguindo, Senhor. Ai, Senhor. O meu patrão, Senhor. Ele tá me perseguindo. Quer que eu trabalhe no sábado, Senhor. Mas eu guardo o dia do Senhor. O meu patrão me demitiu, Senhor, porque eu tô meio que dormindo no trabalho, Senhor, porque eu tô orando até 3 horas por madrugada e chego no trabalho com sono, Senhor. Não, gente. Ou então, ai, Senhor, a vizinha não gosta dos louvores, Senhor, tá falando mal de mim, tá me perseguindo, Senhor. Ai, Senhor, o governo tá me perseguindo, Senhor. Ai, Senhor. Ai, Senhor, tô me perseguindo, Senhor, por isso, Senhor, porque não, gente. Perseguição não é isso. Vocês já levaram pro lado errado. Isso não é perseguição, gente. Isso é picuinha. Você tem que saber separar perseguição de picuinha. Perseguição foi o que houve com Cristo, que tentaram matar ele várias vezes por causa das alegações dele. Perseguição foi o que Paulo fez com a igreja, que prendia, açoitava e mandava matar. Perseguição foi o que os apóstolos sofreram quando pregaram no templo. Que eles pregaram no templo, prenderam eles, chicotearam eles. Perseguição foi o que Paulo sofreu quando foi pregar o evangelho, que apedrejavam ele, queriam matar ele, que ele tinha que se esconder, fingir de morto, descer por cesto de muralha. Isso sim é perseguição. O resto é picuinha, entendeu? Se você busca a justiça do reino, que a justiça do reino, ela não faz acepção de pessoas, viu? Não importa se é negro, se é branco, se é gordo, se é magro, se é baixo, se é alto, se é feio, se é bonito, se é rico, se é pobre. Principalmente a justiça do reino de Deus é para privilégio dos pobres,
principalmente. Mas a justiça do reino de Deus não é e nem nunca será você julgar a pessoa. A justiça do reino de Deus não está preocupada. O foco da justiça do reino de Deus não é com o pecado, porque a justiça do reino de Deus é a justiça de Deus, e a justiça de Deus é a tzedekah, que é a justiça social, é o fazer do social. Por isso que Cristo diz que aqueles que têm fome, sede de justiça serão fartos, os que são pobres serão ricos, como diz em Lucas, que eu vou verificar na estante para não estar cometendo um erro. Mas quem entende sabe o que é a justiça do reino de Deus. Quando ele fala que os perseguidos por justiça são aqueles que lutam por essa igualdade no meio social, porque o reino de Deus é isso. No reino de Deus não há maior e nem menor, todos são iguais. Ninguém manda em ninguém no reino de Deus. Quando eu falo manda, não é que a questão de ter autoridade hierárquica, mas tem a ordenzinha ali, fulano faz aquilo, então ele é o cara que faz aquilo, então quem tá ali para fazer aquilo é a responsabilidade dele, então ele faz. É como os discípulos, os apóstolos, eles eram os maiores em questão de responsabilidade, mas não em questão de nível, porque todos eram iguais. Você não via Pedro recebendo mais dinheiro do que o cara recém-convertido. Não, todos dividiam tudo, tinham tudo por igual e ninguém passava fome, porque essa é a justiça do reino. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí chegou, a perseguição é essa, dizer o mal, mentirem, perseguirem, aqui ó, injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de Cristo. Viu? É tipo você ser cristão, querer fazer o bem e o cara chega e diz, não, isso é mentira. Ele tá querendo acabar. Ele tá querendo ganhar alguma coisinha aí por trás. Ah, tá vendo aquele fulaninho ali, ó, tá falando aquelas coisas, mas não, é porque ele queria ter alguma coisinha. Aquele fulaninho, esse tipo de coisa. Mas a perseguição é vos perseguirem. Sabe o que é perseguição? É ir atrás. É tipo quando o escravo fugia. Tinha o capitão do mato ia atrás dele e capturava ele. Isso era perseguição. Isso é perseguição. O resto que tu tem é uma discussãozinha, uma picuinha, porque tu não sabe aceitar a diferença dos outros. Entendeu? Você tá num mundo que infelizmente ainda não é o reino de Deus. Não é o reino de Deus comanda, não é o preceito de Cristo, o amor com o próximo, a empatia pelo próximo, como eu poderia colocar aqui, eita, que me escapou agora. Vai passar uns minutinhos aqui eu pensando. O altruísmo não é essas coisas, porque o reino de Deus, para ele acontecer, tem que ter isso no coração da grande maioria. O altruísmo, o amor, eu já falei, agora errei. Altruísmo, o amor. Errei não, esqueci. Altruísmo, o amor e a reciprocidade. Como Cristo falou, o que você quer que os outros vos façam, façais a eles. Você não vai querer que ninguém lhe maltrate, ninguém lhe engane, então faça para ele. Isso é viver no reino de Deus. A busca do que é bom para o outro e o outro buscar o que é bom para você. Todo mundo busca o que é bom para todo mundo. Ninguém busca aquilo que é bom para si, que é como se faz hoje. Por isso que eu digo, hoje o reino de Deus não impera, porque cada um busca o que é bom para si. O pastor, o político vai buscar o que é bom para si, por mais que ele ache que ele está buscando o que é bom para o povo. Aí ele vai ver uma parte ali, isso aqui, mano, mas se eu falar isso aqui vai
Ai, vai me dar uma confusão, os irmãos vão perguntar, isso aqui vai acabar, o irmão vão descrer de mim. Eu falei isso aqui, mas estava errado. Eu não vou dizer que eu menti, que eu errei, né? Porque senão vão desacreditar de mim e depois não vão acreditar mais em mim. É essa busca de interesse, é o político que faz a lei para ele se dar melhor, para o povinho dele se dar melhor. Enquanto hoje em dia o cristão não é perseguido, ele persegue. É o cristão que derruba as estátuas do católico, é o cristão que quebra o terreiro, é o que se diz cristão, o que se diz, não nem o que é, o que se diz que persegue, não é perseguido. Você não vai ver o povo do terreiro entrando dentro da igreja evangélica e quebrando tudo. Você não vai ver o ateu saindo por aí quebrando tudo, batendo no evangélico no meio da rua. Você não vai ver Aí vai dizer, não, mas o da Umbanda ou do terreiro faz a macumbinha dele. Cai quem quer. Acredita no poder da macumba, cai quem quer. Porque se você é cristão, você ouviu Cristo disse, ou João disse, aquele que está em Deus, o maligno não lhe toca. Pronto, acabou. Acabou aí, não tem mais nada. Ai, mas o cara disse que fez uma macumbinha pra mim, eu adoeci, perdi meu emprego, perdeu, fez alguma coisa de errado, teve crise no mercado, o patrão estava cansado de você, do seu desempenho. Mas não é perseguição, não tem macumbinha certo. O que está escrito. Aquele que está em Cristo Jesus, aquele que está em Deus, o maligno não lhe toca. Pronto, e acabou. Não tem perseguição. É você inventando picuinha, é você inventando coisinha, inventando um demoninho aqui que acabou com o seu casamento, é perseguição maligna. É um demoninho aqui que acabou com o seu casamento. É um demoninho aqui que fez o patrão lhe demitir. É uma macumbinha aqui que acabou com o seu casamento. É uma pomba gira, é uma giripoca vai piar que acabou com isso, que acabou com... Não, para que não tem nada disso. Entendeu? Não tem nada disso. Perseguição é essa. Perseguição, digamos que é o que o exército fez com o pessoal na ditadura. Que eles não podiam nem expressar. Pronto. Que eles não podiam nem expressar a sua opinião, porque senão vinha tiro, porrada e bomba. Prisão, tortura. Isso era perseguição. Não estou aqui defendendo lado nenhum. Ditadura foi errado? Foi. Teve quem gostou? Teve. É liberdade de expressão e liberdade de opinião. Tudo isso tem no reino. Aí você vai ver, mas o movimento lá dos ateus está indo contra a gente. Eles têm os argumentos deles. As feministas têm os argumentos delas. Os gays querendo acabar com a família. Se você acredita em Deus, e Deus quer que a família realmente seja desse jeito, não vai ter quem acabe com ela, tá bom? Mas continuando aqui, isso tudo, nada disso é perseguição real, entendeu? Isso são picuinhas, falta de respeito. O feminismo apareceu por falta de respeito, mas por um homem querer se impor sobre a mulher numa coisa que não existe no Evangelho. Um mau entendimento da Escritura fez com que o homem quisesse manter a mulher no seu calcanhar debaixo do seu pé. Deu no que? Gente que tinha opinião se revoltou. E agora tá aí, feminismo. Aí vem o movimento LGBTQIA+. Aí você diz que eles estão querendo acabar com a família, mas quem persegue eles é vocês. Vocês querem acabar com eles. Vocês querem que eles não possam se relacionar. Eu não estou defendendo nada aqui. Eu volto a dizer que a questão aqui é as perseguições, que o crente persegue mais do que é perseguido. Você não vai ver Jesus saindo atrás ali, batendo, xingando, acabando com a família de fulano, com a vida de fulano, espancando fulano. Ele fez o que? Ele derrubou lá aquelas mesas? Tem contexto. Ele falou mal dos fariseus? Tem contexto. Mas você não vai ver Jesus.
Jesus pegou a mulher samaritana lá no poço. Pegou não, né? Se eu dizer pegou. Jesus encontrou a mulher samaritana no poço. O que foi que ele fez? Conversou com ela. Amou ela. Tinha outros deuses. Jesus bateu nela. Jesus chamou, disse ela, vamos na tua casa, e quebrou os deuses dela. Porque o povo samaritano tinha algum, em sua maioria, e eles tinham a fama de ser idólatras. Não. Jesus encontrou foi procurado pelo centurião para que ele curasse o servo do centurião. Por acaso Jesus Cristo mandou os centuriões se catar porque ele era um pagão? Não. Então o grande problema está no cristão ver a perseguição e externar uma perseguição pior ainda. O cristão não sabe se alegrar, como diz aqui, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, que assim perseguiam os profetas que foram antes de vós. Não é isso, entendeu? O reino dos céus é aqui. O reino dos céus é a vivência das coisas ditas pelo Deus, por Cristo, e é um ambiente mais de paz, como diz Paulo, o reino dos céus não é comida e nem bebida, e sim, tem um contexto, é claro, e sim paz e alegria no espírito. Ou seja, não tem essas confusões que os evangélicos inventam. Essas perseguições que a gente inventa, que a gente tende a inventar de, fulano não gosta, está me perseguindo. Tá me perseguindo porque você não, porque você fez alguma coisa, ou porque a pessoa simplesmente não gosta de você porque tem disso. Olhou pra tua cara, não gostou de tu, pronto, acabou. Não é porque tu é crente, não, é pronto, acabou. Se bem que tem alguns que não gostam porque é crente, mas porque tem algum motivo, entendeu? Não é porque ele super odeia o evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era um charlatão mentiroso, que Cristo prega o que não é correto, e ele quer a desordem no mundo. Tem esses, são os que perseguem. Mas na grande maioria é só picuinha e você inventando perseguições que não existem, que poderiam simplesmente terminar com um simples e verdadeiro movimento cristão, um ato verdadeiramente de um cristão. Que são essas boas atitudes, que seriam o que? Humildade no espírito, que pode ser entendida a pobreza de espírito também, os humildes, né? Ser manso, buscar a justiça, ser pacificador, aguentar o sofrimento. Isso era e como Paulo disse, o fruto do Espírito, que ninguém tem nada contra isso, no fruto do Espírito. Mas como Paulo diz em Gálatas 6, né? Os frutos do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se você for cristão, fizer essas coisas, só vai lhe perseguir quem for ruim mesmo e não gostar de pessoas como você. Mas no mais, você vai arranjar paz por onde você passar. Você vai ter paz com ateu, você vai ter paz com gay, com LGBTQIA+, na verdade. Você vai ter paz com o da Umbanda, com o do budismo, com o do espiritismo, com o adventista, com o assembleano, com o CCBiano. Vai ter com o Deus é amor, você vai ter paz com o judeu, você vai ter... Depende, entendeu? Também depende de cada um desses que eu falei. Mas no máximo, você vai ter paz com todo mundo seguindo essas coisas. Como Paulo diz, conta todas essas coisas numa lei. Não há lei judaica que vá contra isso, não há lei estadual
federal, lei civil, que vá contra essas coisas. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado, porque eu tive que me produzir para esse. Quem me assiste aqui vê que eu uso umas roupinhas legal. Agora eu vim hoje de crentinho, o máximo que eu consegui. E eu agradeço a você por ter ficado até aqui. Agradeço a você por mais um vídeo assistido. Que Deus possa iluminar o seu entendimento, que você possa ter entendido esse vídeo e que você possa entender que o caráter cristão não tem nada a ver com retetê, calamanaia, chubaraiacova, pega a vassoura e varre. Não tem nada a ver com samba, com sapateado na igreja, com rodar, com saltar, com gritar, com chorar, com arrepio, com tocar, com vestir. Porque Cristo não falou: bem-aventurados os que se vestem de forma correta, porque eles herdarão o guarda-roupa celestial. Bem-aventurados aqueles que rodam no manto, porque eles girarão no disco de Deus. Bem-aventurados aqueles que caem no toque do Espírito, porque eles cairão no rio de água viva. Não tem disso, tá bom? Eu espero que você tenha noção do que é o verdadeiro caráter do cristão, como está aí descrito. Você puder todo dia ler essa passagem e ler o Gálatas 6 que eu li, que eu vou deixar o versinho aí, leia também, tá bom? Eu agradeço a você por ter assistido mais esse vídeo, que tudo possa vir a dar certo na sua vida segundo o seu esforço, porque quem cresce na vida parado é planta. Ainda precisa dos outros para ser regado. Bom final de semana, boa semana, um bom trabalho para quem trabalha, bons estudos para quem estuda, e que Deus nos abençoe.